chegando! O programa Fala a Verdade dessa sexta-feira. Ao meu lado aqui, Marcos Arruda. Chama geral! Severiano Neto. Bando Neto. Bando Severiano Neto. Colega de sempre. Mas eu estou aqui ao lado do Marcos Arruda porque eu liguei para o Ribamar, ele não está muito bem, está em casa. Está com uns probleminhas aí, normal, da cirurgia que ele fez, tudo. Então eu falei, vamos marcar para outro dia. E eu estou fazendo aqui o secretário direto do Ribamar Silva aqui. Você, quantos anos você conhece? Bom, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, é um prazer estar aqui, Nilson, junto desse programa seu, que é o programa Fala a Verdade, que é o programa, segundo Paulo Contin, é o programa de maior audiência aqui da TV, você só perde para o Boris Casoy. Quer dizer, então um programa joia que fala a verdade e sem dificuldade de falar as coisas, e conforme você falou, realmente o Ribamar estava vindo para cá, mas ele não está legalzão, então ele está em casa, está lá... Mas ele vai vir. Quietinho, vai vir aqui, muito provavelmente Lógico, vou agendar ele novamente. E estar aqui ao lado do Vando aqui também, que é um poço de cultura. Quer dizer, o Vando Neto é o sujeito que conhece a história, que conhece a história de Osasco, conhece a vida política e pública da cidade. Então é uma honra estar aqui ao lado do Vando e uma honra estar aqui ao seu lado também. Para mim é o maior prazer ter você aqui no programa. Você foi chamado e na hora você já topou, liguei para você vem, você já chegou aqui, veio rapidinho. Nós íamos fazer o programa da mesma forma, porque o programa tem que existir, né? Sempre ao vivo. Quando não dá, aí põe um vídeo meu aí, de uma entrevista boa e tal, tudo bem, mas é muito raro acontecer isso. Eu quero dar uns bom dia, boa tarde, boa noite para o meu amigo Vando Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não sabe, está no Japão, tem gente assistindo nós, boa noite. E para mim é um prazer. Estamos ao vivo para todo o planeta. Eu faço toda sexta-feira, eu faço programa com o Nilson aqui, e de quarta-feira com o meu líder, meu guru, meu mestre, o meu condutor, né, o Marcos Arruda, Chama Geral. Detalhe sobre ele, sobre Marcos Arruda. Detalhe, muitas pessoas estão conhecendo o Marcos Arruda agora. Ele foi um grande vereador em Osasco. Foi um grande vereador. Ele devia trazer algumas imagens dele quando ele foi vereador para passar no programa dele, para mostrar. Eu era vereador aqui, ó. Eu tenho nos meus arquivos, hein? E é essa mesma fisionomia. Muito cabelo, óculos, certo? É isso. Não é isso mesmo? É isso, é um privilégio poder servir essa cidade. Eu nasci aqui no São Germano, que hoje é o Hospital Antônio Gílio, né? Eu nasci em Osasco, sou cidadão. Eu fiz 40 anos, Nilson, mas já faz 20 anos que eu fiz 40, né? Então, e quando eu fiz 40 anos, é uma data interessante, porque quando eu tinha 40, exatamente há 20 anos, quando eu fui vereador dessa cidade. E essa cidade tem crescido muito. Eu lembro, por exemplo, que eu fui meio que aprender o que era ser vereador quando eu cheguei na Câmara. Por exemplo, quando eu cheguei lá, eu não sabia o que era PPA, o que era LDO, que está votando agora, inclusive. Eu não sabia o que era... Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, mas eu não sabia o que era isso, Nilson. Cheguei lá com a cara e a coragem, e depois eu fiquei... O orçamento em 2001 era 500 milhões na cidade. Você estava eu e o Taxinha lá atrás, só para... O Taxinha, que Deus o tenha! O Taxinha sabia das coisas, hein? Moço, vai lá e fotografa o Marcos lá para mim. O Taxinha sabia, ele sabia os meandros ali das coisas, tal, grande Taxinha. Então, hoje o orçamento da cidade praticamente multiplicou por 10. Um orçamento que há 20 anos... Estamos chegando a 5 bilhões? Né? 5 bilhões já. O ano que vem vai para 5 bilhões e meio. Vai gastar em um ano. Gastar em um ano. A cidade está crescendo de uma forma e, olha... Exatamente. Quer dizer, nós somos o segundo PIB do estado de São Paulo. Ficávamos com saudade e triste. 1 milhão e 400 mil pessoas que moram lá. Exato. Ficávamos tristes quando a Cobrasma foi embora, quando a Lona Flex foi embora, quando as grandes... A Santista foi embora, a própria Eternite foi embora. E hoje, na verdade, claro que com todos os prefeitos que por aqui passaram, claro, e com a presença também do legislativo, dos vereadores, porque o prefeito executivo não faz nada se não tiver lei autorizando ele a fazer. Então a cidade cresceu muito, trazendo muitas empresas para Osasco, tá certo? E claro, sobre a batuta hoje do Rogério Lins, mas o Rogério Lins também tem que ter sorte na vida, viu?
Tem que ter sorte na vida. Porque a cidade foi tão bem encaminhada ao longo do tempo e hoje a cidade, na gestão do Rogério Lins, está colhendo os frutos da gestão do Emílio, da gestão do Celso, da gestão do Guaçu-Pitteri. Guaçu-Pitteri. Esse foi o cara. 1960 já era engenheiro. Isso. Que Casou fez um com a grande chilena. trabalho. O próprio Parro, hein? Que foi... Pai do Cláudio Pitteri. Pai do Cláudio Que Pitteri. hoje é secretário da Educação. Tio Menino do Pitteri, maravilhoso. que é vice-prefeito lá de Jandira. Isso. E parente do Pitt também, que é Primo. vice-prefeito de Barueri. Primo do Pitt. É primo do Pitt? Primo. E quer ser prefeito lá em Barueri. Ô, ele- Vai ser uma boa briga lá. Um beijo. Inclusive, eu estou sabendo, viu, Vandô, que o prefeito de Barueri, o Rubens Furlan, e a Bruna Furlan, que é deputada, filha dele, e assiste o programa aqui, fala a verdade. Grande abraço ao Furlan, a Bruna, que agora está como deputada estadual por causa da filha, né? A distância da família, assim, até que ela... E ela chegou a ser vice-presidente do partido, né? Sim, é uma grande PSDB. figura que está contribuindo muito, não somente com Barueri, mas com toda aqui a região oeste. A Bruna é uma grande deputada, foi deputada federal, agora mais próxima aqui, deputada estadual, e com certeza Barueri é uma cidade muito bem administrada. Eu posso dar uma missão para você? Opa, diga lá. Você consegue trazer ela aqui no programa? Vamos trazer, do desafio aceito. Desafio aceito. Vamos trazer Trazer a Bruninha aqui. a nossa deputada Bruna Furlan para falar aqui sobre os mandatos dela e sobre essa gestão maravilhosa, né? Porque Itapevi, Jandira, Osasco, Cajamar, tudo fica olhando como é que o Rubens Furlan administra aquela cidade para eles copiarem. O Furlan começou como vereador, todo mundo sabe, né? Vereador, isso é verdade. Né? Ele era taxista. Não, eu já não sei dizer, aí já não sei disso, aí é contigo. Opa! Cria do Bittencourt. Esse, ele era taxista. Cria do Taxista e se elegeu vereador. Cria do Bittencourt, o Bittencourt fez o... Você sabe que o Bittencourt ele foi prefeito de Barueri, Conheci o Bittencourt, né? poxa. E na posse do Furlan, né, do Furlan Sim, aqui em Bittencourt. 82, que tomou posse no mesmo dia que o Parro aqui. Deu uma chuva imensa em 1982 e ele morava numa casinha ali na Avenida Henrique Mendes Guerra, ali no centro de Barueri. E ali era um córrego, você lembra? Vocês devem lembrar que era um córrego. Atravessava o centro de Barueri todo. Inundou a casa dele, ele perdeu quase tudo que tinha. Aí o Parro ligou para ele na época e disse para ele assim, ó, estaremos aí para te ajudar. E eu estava lá no dia, eu tinha 22 anos de idade. Ele disse assim, Barueri não será mais essa cidade. Senão não me chamo Rubens Furlan. Aí, Uma grande administração, senhor. um grande administrador. Foi deputado federal, não gostou, voltou. Aí, eu não sou bom, o programa é seu. Estadual. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Você que está fazendo a pergunta, mas eu penso o seguinte: Não, nós somos um grupo aqui. Nós três aqui. que ser prefeito de Barueri deve dar mais moral, mais caneta do que ser deputado. Porque ser deputado você é um dos 513, né? Que são 513 deputados. E ser prefeito, você é um mandatário de uma grande cidade, de um grande orçamento. Inclusive, o orçamento de Barueri é semelhante, mas porém com a metade da população. Então, o orçamento per capita lá é quase o dobro do orçamento per capita de Osasco. Isso mesmo. Eu quero mandar aqui um abraço aqui, chegou nos estúdios aqui, ela que é doutora, seja muito bem-vinda aqui, a Mari, que está aqui conosco, aqui, veio prestigiar aqui o seu programa. É doutora, Doutora Mari, advogada? advogada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda mesmo. Prazer tê-la aqui no estúdio do Fala a Verdade, tá certo? E volte quantas vezes quiser aí, quando quiser participar, estamos aqui de portas abertas para você, tá bom? Ô, Vando, Siga aí. você é do meu tempo, assim, de ter conhecido tudo. Osasco, por exemplo, eu mudei em Osasco em 63. Fui morar no Roxidale, beirando o rio. O Tietê tinha acabado de ser cortado e virou o braço morto ali, de olho para a Vila São José. Que era a raia olímpica, né? Então, era uma água limpa, você pescava tudo ali. Eu pesquei traíra no rio Tietê, lá em Santana do Parnaíba. Olha aí. Pra você ter uma ideia, trairão, tudo. Hoje acabou o rio. Não podemos chamar um córrego, esgoto de rio mais.
Eu acho que deveria mudar o nome do Rio Tietê aqui nessa parte de São Paulo. Deveria Mas mudar. Esgoto Rio Tietê. Porque Os últimos governadores aí estão dizendo que o Rio Tietê e o Rio Pinheiros ainda vai ser navegável. eu estou ouvindo isso aí, rapaz, olha. Mas está construindo, a Sabesp está construindo um grande projeto de saneamento do rio. Você não acredita nisso não, Nilson? O Rio Pinheiros está falando há tantos anos que está limpando o Rio Uma Pinheiros. coisa, o projeto Sanegrande de 74. É isso, Sanegrã, é verdade. Projeto Sanegrande de Você era 74. menininho ainda. Você era menininho, você estava no colo Projeto ainda, né? Sanegrã. Eu já era velho. Foi para meu Deus. limpar o Tietê. Ainda inauguraram aqui, nós com puta pompa, lembra? Não, inaugurou em Barueri Barueri, um exato. Sanegrã ali do Até hoje, esgoto. não terminaram. Eu fui lá ver, É um Não, cheiro tá lá. horrível, que pega todo o esgoto que Isso. vem de parte da região, vai jogando lá, vai limpando, a água sai limpinha para o Rio Tietê. Foi apenas um piloto, aquilo e parou naquilo ali mesmo. Você já foi lá ver o... Não fui. É pertinho da linha do trem ali. Eu penso, inclusive, nesses anos todos aí que o PSDB, inclusive, governou o estado de São Paulo, eu acho uma vergonha. Hoje, com tanta tecnologia, no século XXI, uma das maiores cidades do planeta. São Paulo é uma das maiores É cidades. a quarta maior cidade do mundo. Ok, das quartas, segundo o nosso enciclopédia aqui, o Vando, a quarta maior do mundo. Vamos dizer que tem gente das 10 maiores. Quer dizer, porque lá no Sena, você já foi em Paris, com certeza? Rio Sena, eu ia falar para você. Foi limpo. E o rio também lá que corta a Inglaterra? Coreia do Sul, Também. Tamisa. O Tamisa, vocês são fera. O Tamisa está limpo. Não, o Sena está limpo. Fala um país. O Tietê dá para limpar também. Fala um país famoso. O Brasil é famoso, né? Um país famoso que tem algum rio que corta a capital de ponta a E ponta. que é um esgoto. E que é esgoto. Porque o esgoto, inclusive, passa, permita-me aqui Não dizer tem- aqui, não tem lógica. Em frente de um dos lugares mais ricos do planeta, que é aqui o Rio Pinheiros, né? Vem lá do Morumbi, vai passando, passa pelo Palácio dos Bandeirantes, o rio vai circundando tudo aqueles lugares ricos. E eu fico imaginando quando aqueles ricos lá do Morumbi, por exemplo, dão o endereço dele. Fala, onde você mora? Fala, eu moro em frente do maior esgoto da América Você do acha Sul. que é bom para o Brasil? O Brasil todo, mas eu estou falando no caso de São Paulo agora. O estado de São Paulo e da capital. Acho que é bom para um turista chegar, quando ele quer conhecer um tal de Rio Tietê, ele sente aquele mau cheiro. Não, horrível. Que Ainda mais no turista calor vai ainda. pensar a respeito? No calor ainda é muito terrível. Agora, por que isso aí até hoje está poluído? Porque sai governo, entra governo, é outra mentalidade. Não existe continuidade, existe a mentalidade de quem está lá no poder agora. Eu vou fazer desse jeito, não, deixa aí. Não vai para frente. Permita-me aqui, inclusive, Vando, antes da sua fala aqui, e os microfones serão abertos para Vossa Excelência na sequência, mas com o Tarcísio agora, inclusive, ele está ajeitando o metrô, porque o metrô, inclusive, que é transporte em massa, quer dizer, nós temos que tirar um pouco de carro também da rua, Mas e nós só vai teríamos tirar que carro ter- da rua com o metrô. Mas nós teríamos que ter vários Tarcísios em São Paulo para fazer o que ele está falando aqui. Porque aí entra outro lá na frente, para E atrás. aí não dá continuidade, você está dizendo que não há Não há continuidade administrativa, então. Exatamente, é isso aí. Essa rodovia Presidente Castelo Branco, ela só existe porque foi o governo federal, os militares, que resolveram fazer uma rodovia tal qual a Castelo Branco, que ela é moderna até hoje. O senhor está com saudade, então, dos militares, é isso? Não estou com saudade dos militares, tenho saudade das boas obras que já aconteceram nesse país. Mas as grandes obras de... Grandes obras que hoje não acontecem mais. Ué, Eu só fiz aqui uma polêmica aqui. mas eu vivi o tempo dos militares e eu vivia muito melhor do que hoje, sinceramente. Por quê? Porque, inclusive, esse Porque negócio eu não queria ser terrorista, não queria ser nada. Estava apenas respeitando o que diz a lei. O brasileiro tem que respeitar o que diz a lei. A lei diz isso? Vamos respeitar. a Lei A melhor 3.600... escola que eu tive foi no período dos militares. Concordo com Vossa Excelência. Eu aprendi um primário que serve hoje quase para um colegial, naquela época. Hoje, a criança sai do primário, já não é mais do primeiro ao quarto, é do primeiro ao oitavo.
eu fiz admissão ao ginásio, um ano de matemática. Tinha que passar, hein? Era da Falar quarta para você série que para está me quinta assistindo. série. Admissão ao ginásio. Admissão ao ginásio. Eu terminei o quarto ano, Primário, chamado. primário, e fiz admissão ao ginásio. O que era? Era um vestibularzinho que a pessoa fazia, o adolescente fazia, a criança poderia fazer, tem criança também que termina o quarto ano, 12, 13 anos. Eu era uma criança ali. Não era muito mimado, mas eu era uma criança. Certo? Igual você foi, igual o Vando foi, né? O Vando é da quebrada. Então tá. Então você ia lá fazer admissão ao ginásio. Você que está me assistindo aqui, a doutora, eram duas matérias. Uma hora para português, outra hora para matemática. Um ano. Passou, Pra você passar vai para o pro vestibulinho ginasial. depois. Não, passou, você já está no ginásio, ginasial. O que nós estamos hoje? O militar que criou isso. Vai falar, isso ninguém fala. Progressão continuada, né? A PUC era a PUC mesmo, perfeita. Só com pessoas que realmente com a cabeça assim, temos que ensinar. Não Mas tem eu esse tava- negócio de mistura política. Permita-me aqui partidos. falar a fala do Fernando Henrique Cardoso, grande sociólogo, nosso presidente da República, Que eu sociólogo. entrevistei aqui em Osasco. Isso. Esse programa aqui é um programa fera e eu tenho o privilégio de estar sentado aqui na cadeira que o Fernando Henrique já sentou um dia. Mas o Fernando Henrique, por que ele fez a continuada? A progressão. Progressão. Porque no seu tempo, por exemplo, Nelson, sei lá, ia 50% da criançada ia para a escola, porque 50% já não ia mesmo. Ia até a quarta série. Para passar para o Mas ginásio... pelo menos sabia ler e escrever. Mas para passar para o ginásio, tinha que fazer aí a tal da admissão. Admissão. Então, só passava para a admissão 20% dos que foram. Não era assim, não passou, não vai. Mas você já ia preparado para o ginásio. Mas eu estou dizendo Eu falei assim que- era um funil tão grande, Nilson, que para você Você passar... chegou a fazer a admissão? Graças a Deus, no meu tempo, acabou. Porque foi curto. Foi- Acho que foi só... Mas ia fazendo um Logo funil. cortaram, já fizeram Só direto. chegava lá no universitário 1% da população. Não, aí você está falando quando termina o ginasial, faz o colegial. Depois vai para o colegial e Aí depois tinha a sim. tal da FUVEST. Aí sim, que aí era é FUVEST. terrível. Continua sendo, né? Ah, não, hoje aqui na rua autonomista aqui tem 5 faculdades aqui na autonomista. Só não faz faculdade hoje, Nilson, quem não quer. Mas você analisou se a pessoa que faz a faculdade realmente está aprendendo como antes? Mas Ela sabe. Ela, Sabe, é advogada, ela ela sabe, sabe. ela Tem era colegas líder, dela ela que não líder, sabem nem nós fazer óculos copo. nós fizemos direito junto lá e ela que mandava em tudo nós lá. Ela que Então. comandava, ela era líder da classe, ela que coordenava Não é tudo. verdade? Você acha que eu não estou certa? Pode falar bem um pouquinho alto que o microfone pega aqui. Qual é o seu nome mesmo? Marinalva. Você não acha que eu estou certo? Tem pessoas que vão para a escola, principalmente esses que o pai da alta sociedade, que obriga o filho a ser médico, sendo que o médico não quer ser, o filho não quer ser médico. Quer ser publicitário. Obriga, não vai ser médico, obriga a ser advogado, porque a família é tradição advogado. Vai lá, não estuda, sabe? Está tomando vaga de outra que tem muito interesse. Tem muita gente, tem pessoas pobres que chegam lá onde eles querem, estuda. Talvez até sem ir à escola. Então, no nosso caso aqui, não melhorou, então. A educação não melhorou. Piorou muito. Ué, você acha que eu fiz faculdade? coisa. Espera só um pouquinho, Vando, deixa eu terminar. Você acha que eu sou jornalista e fiz faculdade? Eu não. Eu fiz apenas o colegial. E eu falo muito melhor que muita gente por aí. Escrevo corretamente a nossa gloriosa língua portuguesa. Nosso vernáculo. Isso. E sou uma pessoa desembaraçada para tudo. Desde lá de trás, você sabe muito bem quando eu te conheci. Eu já estava jornalista. Você frequentava lá a Câmara Municipal, você e o Taxinha. Exatamente. Meu primeiro emprego de jornalista, emprego não, de colaboração do Messias, que era o dono do Grande Osasco. Ele me convidou, falou, não, você vem trabalhar comigo aqui. E eu trabalhava na Câmara, assessorava o Márcio Lopes lá, meu primo. Márcio Lopes. Que é meu primo. Faz O tempo, doutor Otacílio era meu tio. olha. Eu vejo as fotos lá, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Hã? Eu não cheguei a conhecê-lo. O doutor Otacílio é dono, tem o nome no posto de saúde na Zona Norte, lá no Vila Airosa. Certo. É o Otacílio Firmino Lopes, pai do Márcio Lopes. A irmã dele,
Tá até hoje. Então, permita-me aqui ser o interlocutor. Deixa eu só terminar o que eu ia falar para você. Lá. Então é o seguinte, são coisas que a gente aprende no passado sem precisar estudar, através de rádio. É interesse. Às vezes a pessoa nunca estudou, é inteligente. Pra caramba, mano. Muito inteligente. Você anda pelo Nordeste, você percebe. Você percebe o cara tocando uma corda, uma coisa lá, com maior inteligência. Então, é o interesse da pessoa. Não adianta você botar o filho se ele não quer estudar, ele é contra. Você tem que falar para o teu filho assim, qual a profissão que você quer? Ele escolhe a profissão dele, aí ele vai se dedicar, porque é aquilo que ele queria, é o sonho da vida. Mas infelizmente, hoje, continuando sobre os estudos, você pega essas faculdades aí, o pessoal, sabe, consome droga. Eu vou até mudar de assunto. Então, uma coisa muito horrorosa, quando a cidade universitária foi criada, que era para outro significado que é hoje. Só isso que eu posso dizer para você. Cidade universitária. Foi criada para quê? Para as pessoas... Uma das maiores universidades hoje do mundo. Para fazer medicina, para fazer direito, engenharia. Então, foi modificada. Sociologia. Sabe? Misturar política com escola não dá certo. Escola é para... Não tem lado. Tu quer ser comunista? Seja. Aqui na escola é para aprender. Livros de história está aqui. Você quer maior engodo que Cabral descobriu o Brasil? Cabral não descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil foi quem descobriu a América, Cristóvão Colombo. Por que era feriado dia 22 de abril e não é mais? Descobrimento do Brasil. Mas, na verdade... É tudo engodo. É assim. Você tocou nesse assunto aí, Nilson. Os portugueses já estavam no Brasil há quase 10 anos. Os portugueses descobrimento já estavam no 22 Brasil. De abril? Não, eles já estavam no Brasil há mais de 10 anos. 22 de abril de 1500, é isso? É uma coisa, quando eu fiz meu curso de História na Unifiel, eu tinha um professor de Mesoamérica, né? E ele nos incentivou a fazer pesquisa. Aí foi quando eu tomei mais gosto pela pesquisa. E você vai buscando os relatos e as coisas, e você vai vendo que a história não é o que é contada, como eu dizia para os meus alunos e tal. E você voltando um pouquinho aí na questão da faculdade, a faculdade tomou-se uma outra conotação. Eu vi uma publicação esses dias que diz assim, a geração de ferro está morrendo, agora a geração de cristal. Né? O que acontece no Brasil é que você falou, respeito a sua opinião, concordo, respeito a opinião dele aqui, do Marcos. Seguinte, não existe interesse para mais nada. Hoje é ouvir o metal, como dizia o Belchior. Tudo é grana. As faculdades, elas perderam a referência, está aqui a doutora, ela sabe disso, eu fiz direito. Eu fui agraciado com uma bolsa de estudo da Uniban, estudei pra caramba, me dediquei o máximo que eu pude para fazer o direito. Perguntaram, você não é advogado? Não, sou bacharel em direito. Por que você não é advogado? Porque eu seria um péssimo advogado. Porque eu sou um cara que aprendo. Eu sou aquele que... Eu não sou aquele que ensina, mas aquele que aprende. Buda já falava, eu não sou o que ensina, eu sou o que aprende, eu sou o aprendiz. E hoje o que nós vemos aí é que você falou, o cara quer ser médico? Não. Inclusive teve um médico que receitou uma criança com infecção na garganta, sorvete, né, milkshake, e videogame. Então você vê tamanha esculhambação que as coisas chegou. Igual o pai do aluno falou para mim, meu filho é maravilhoso, você conhece teu filho? Foi admitido, né? Foi admitido. Você conhece seu filho? Não. Você conhece? Não. E assim, sabe, cara, às vezes, quando eu estou fazendo um programa com o Marcos Arruda, a gente entra nesses temas, né, nessas polêmicas. E é difícil. Eu acho também que escola não tem que ter política. Você tem que ter o seu lado político, normal. Mas fora dos estudos. Política da escola. Você vai a estudar. Escola tem a política dela, diferente de outra, não é isso? A política existe em qualquer assunto. Mas não... Você tem uma ideia, para eu terminar só meu curso de ginasial que eu fiz, os 2 primeiros anos eu tive curso de francês.
Eu também fiz Lá no francês. Júlia Lopes, que não chamava Júlia, sabe? Escola Estadual do Jardim Helena Maria. Estudei lá no Jardim de Abril. Depois eu curti inaugurou com o francês. Júlia Lopes, no Rochidália. Só sei Bonjour, Mademoiselle, Bonjour, Monsieur. E os dois Nada a outros ver. anos, terceira e quarta série do ginasial, Acho que inglês. tinha latim também, não tinha Inglês. Tinha. Eu não cheguei a pegar latim, Latim mas foi tinha nos anos antes. 60. Né? Tinha Anos antes. 60. Mas Mas o que posso, tem ó, hoje? eu tava na Avenida Paulista. Você onde eu fala alguma comprei coisa em minha- francês aqui, eu entendo ó, alguma coisa, em inglês eu entendo. Eu estava na Paulista onde eu comprei minhas camisas, que eu faço programa com o Marcos Arruda, né? Minhas camisas africanas e jamaicanas. Javanesas. Aí uma moça lá do Senegal, o senegalês ele fala francês, né? Além das línguas tribais. Ela disse assim, engraçado, né? O Brasil é um país que você só fala português, só fala... Não. Eu até falei para ela assim, nós não falamos português. Nós somos brasileiros. A língua portuguesa é uma língua parecida com a nossa. É uma diferença imensa. E é verdade, nós não aprendemos um outro idioma. Você vai em qualquer país, não. Você vai em Jerusalém, onde você esteve, no Muro das Lamentações. Lamentei lá. Todos, né, o Templo de Salomão, todos os judeus falam inglês. Você vai na Etiópia, que é um país mais pobre do mundo, os caras falam inglês. Pô. Na Suíça fala Na Suíça. alemão, Mas sabe por que italiano, fala francês. inglês? Porque o Brasil tem 500... Quantos anos nós estamos hoje? Estamos em 2022, então... 550. Mas nós temos que aprender um outro idioma. Certo. Isso faz parte, cara. Mas naquele período, a Inglaterra já participava de guerras, eles invadiam os países e era a língua deles que ficava Então, ali. mas mesmo nós não temos... Por exemplo, o Canadá tem 3 tipos de língua lá, não é isso? O Canadá? Duas. Francês, Duas. Francês é. Francês Tem a colônia Por quê? britânica e francesa. Pra você. Eles foram... Apesar que só 25% do território canadense é habitado. Agora, outros, o nosso restante não. entorno no Brasil é tudo castelhano, né? Tudo espanhol, puxado ao espanhol. Não, mas nós temos um Uruguai. país de língua holandesa e de língua francesa, que é o Suriname. Mas permita-me dizer aqui, até nesse processo de educação, Nilson, Ivando e os nossos telespectadores... Não, eu estou dando a minha opinião. Se alguém quiser discordar de mim, tá certo. discorda. Hoje existe uma É o que eu penso. fala, e que está todo mundo usando, chamada de narrativa. Cada um monta a sua narrativa. Boa, é isso mesmo. Não é? Monta uma narrativa e começa a falar aquilo como se fosse aquela instituição lá do Goebbels, né? Vai fazendo a narrativa até a narrativa virar verdade. É uma mentira contada 1000 vezes, torna-se verdade. Mas você ninguém- sempre vai ter que Mas tem gente aí justificar. que não contou 1000 vezes, já nasceu mentindo. Já Até nasceu hoje mentindo. o tempo inteiro. Então, vamos criar uma narrativa agora para falar bem da Venezuela, porque está todo mundo falando mal da Venezuela. A narrativa da Venezuela não está legal, está dizendo que está todo mundo passando fome lá, mas não é verdade. Lá está todo mundo bem. Bem ferrado. Eu falei, mas como assim, né? Como que é esse negócio de narrativa, né? Porque daí o senhor estava falando aqui o seguinte, de que cada um vai trazendo uma narrativa, né? De um momento da história. Eu sempre achei que era o Cabral. Falei, pô, o Cabral chegou com as velhinhas e tal. 3 caravelas. Com as caravelas. Pinta e Nina, como é que era o nome das 3? E que já trouxe, inclusive, um Sei que era padre que Pinto e Nina, rezou não a tinha mais primeira nome, né? missa, né? Rezou a primeira missa no Brasil, daí vieram os jesuítas, tal, os bandeirantes. Daí estão dizendo que o Borba Gato... Mas como é que Cristóvão Colombo descobre a América e alguém tem que descobrir outro país? Quem descobriu tudo foi o Cristóvão Colombo. Descobriu toda a América. E por sinal não era espanhol, era italiano, né? Então, aí o que nos ensinam na escola, a gente fica assim, meio com a cabeça 13, né? Que a cabeça, meu Deus do céu, foi o Cabral, foi o Colombo, foi o Zé... Foi o Marcos Arruda. O Zé Bonifácio, tal, foi o Rui Barbosa. É um negócio impressionante, mas é um negócio legal da gente estar discutindo. mas é e a verdade. gente tem que ficar atento Mas quem descobriu... a que nos falam, Quem né, descobriu, que não foi nenhum deles, foi o Raimundo Nonato. Que o professor da escolinha, é verdade, já dizia lá o pessoal da escolinha do professor Raimundo. Ô Marcos, a aluna entra na sala de aula, doutora, ela disse assim, Vando, professor Vando, eu falei, não, chama de Vando que é melhor. Estou tão feliz porque hoje eu estava lendo sobre Sócrates, quando ele disse, penso, logo existo. Falei, filha, eu acho que deram chuchu estragado para você comer, você tomou chá de loz. Não existe Sócrates. Eu falei, olha, René Descartes, que era meu pastor, né? Que um dia eu postei no jornal, no meu jornal, e disse assim, hoje estou sendo apostolado com um título maior da igreja pelo meu grande mestre
René Descartes. Aí um cidadão amigo do Marcos Arruda falou, eu quero conhecer esse apóstolo. Eu tinha virado pastor da igreja do Urso Panda. Porque o apóstolo René dizia também, se penso, logo desisto. Né? Não, cara, você... Esse país é uma comédia, cara. Tem tanto tema, porque eu estava vendo esses dias o professor Cortella dizendo que o Brasil, na realidade, foi um grande erro de português. Ou é um grande erro de português. Porque Cabral foi comprar coisa na Índia e acabou no Brasil. Ele acabou aqui. Você perdeu o caminho. Perdeu no caminho e caiu aqui. Foi mesmo. Quer dizer, então estava dizendo aí... Já estava em 1450 e alguma coisa lá, o Cristóvão Colombo já tinha descoberto a América. Os portugueses já tinham zanzado aqui também, enfim. Mas aí é o seguinte, então Quem descobriu foi... O Brasil é um grande erro de português, então é isso? Quer dizer, nesse jeito de chega num lugar e descobre, então, quem descobriu minha cidade, Mandurim? Isso que é uma coisa. Quem descobriu Bernardino de Campos? Osasco foi Antônio Agudo. Quem descobriu Osasco? Aqui, Osasco era um bairro. Mas a Primitiva Vianco, conta pra mim aqui, a Primitiva Vianco era filha ou era esposa Prima do Antônio Agudo. Como que é? A Primitiva Vianco? A Primitiva Vianco... Porque tem duas ruas aqui, Antônio Agudo e a Primitiva. Não era marido e esposa? Não. É sobrinha dele, É né? prima dele. Hã? É prima. Que casou com o Vianco. Então, a Primitiva Vianco tinha esse nome. Então, Antônio Vianco. Então, existe esse meio aí, que é a própria história. Aqui, ó. Você precisa de longe. Terminou? Hã? Ah, tá bom, então. O que acontece? A própria história de Osasco é questão da emancipação política. Tem umas pessoas aí que se autodeclaram emancipadores, nunca foram. Né? Eu não vou citar o nome da pessoa, que é uma pessoa com uma certa idade, ele sempre contou uma história narrativa, só que a família dele, em 54, 58, votou contra a emancipação de Osasco. E ele, na data de 19 de fevereiro, quando Osasco tornou-se município, ele não morava aqui, ele morava no Alto da Lapa. Hoje ele reside ali na Alice Manhã Epitele, entendeu? E ele se autodeclara o senhor emancipador. O emancipador foi meu pai. Meu pai nunca gostou que falasse isso, meu pai está aqui, 108 anos na cidade, minha família. E aquilo que o Marco falou, criou-se uma narrativa. O Benck também foi emancipador, né? O Benck, entendeu? Eu conheci ele. Dona Marinete. O Lapas foi também, não? O pai do Jorge Lapas? Aí eu não posso dizer para você. Não. Eu não sei se, porque eu não estava vivo aqui. O pai dele já tinha loja no Jardim de Abril, chamava Imobiliária Marco, ali na Padre Vicente Velino, mas não era emancipador. Mas, enfim, a gente vai falar aqui, a gente vai demorar 2 horas, está encerrando o programa. Eu queria agradecer a tua presença, viu, Arruda? Uma honra estar aqui perto de Uma honra você. ter você do meu lado aqui, você sabe que sou seu fã, pô. Muitos anos. Eu que sou seu fã, Nilson. Então nós vamos tirar no par o ímpar, quem é primeiro. Para o ímpar. Bom, eu sou fã dos dois. Peraí, Eu par o ímpar. Né, doutora? Eu faço programa com os dois, par, né? Meu ímpar, vai, vamos lá, par o ímpar. Vai Corinthians. Já era. Eu faço programa com os dois. Luxemburgo tá feliz porque conseguiu ganhar. O São Paulo ganhou também. O timinho aquele lá nosso, viu, Vandô? Qual? Corinthians? Tá 3-0, deixou empatar. Isso não é o nosso goleiro, a gente tava fora. Tá certo. Eu quero agradecer a todos vocês, um bom final de semana a todos. Hoje nós tínhamos o Ribamar Silva para estar aqui entrevistando. É uma pena que ele não veio, porque ele está com problemas de saúde e não tem problema. Imediatamente eu peguei o diretor dele aqui, geral aqui dele. E apresentador do programa do Chama Geral, né? Chama Geral, é aqui da TV, então. É um programa maravilhoso. Qual horário, horário do Chama Geral? Quarta-feira, 11 horas da manhã. Mesmo horário meu aqui. É antes do Boris. É antes do Boris. Antes do Agora, Boris. logicamente, estou entregando daqui a alguns minutos o programa ao nosso estimado jornalista, um dos mais famosos que tem no Brasil, Boris Casoy. Fiquem com Deus, sexta-feira eu estou de volta, segunda-feira até posso estar aqui. Quarta-feira. Sexta-feira estou de volta com outro Fala a Verdade, que hoje foi maravilhosa essa discussão, porque tem muita gente que está assistindo, crianças até não sabia o que nós falamos aqui, entendia de outra forma e realmente aqui é quem sabe a verdade, realmente. Abraço a todos, fiquem com Deus.